Associação das Companhias Abertas, e acabamos avançando bastante juntos, nos conhecendo super bem. No final de 2022, o presidente Lula foi eleito, indicou o ministro Haddad, que tiveram essa ideia de montar a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, dentro do Ministério da Fazenda, com essa missão muito específica de entregar a reforma da tributação do consumo, predominantemente, para a população brasileira. Ele indicou, então, o secretário Bernardo Api para a posição, que é a melhor indicação possível. O Bernardo é um cidadão brasileiro de primeiríssima linha, é um homem público, por convicção, excelente profissional, muito técnico. Eu trabalhei com ele por 2 anos na secretaria, em 2023 e 2024, além desse trabalho anterior e, enfim, dos contatos acadêmicos que a gente já mantinha. E foi um período muito rico na minha vida profissional, 2023 e 2024. Eu entrei para trabalhar mais em imposto de renda e acabou que trabalhei mais na reforma da tributação do consumo, que é o tema aqui de hoje, principalmente, né? Desde o início dessa minha trajetória no governo, o governo priorizou a reforma da tributação do consumo, dentro da estratégia de redesenho do sistema da tributação brasileira, e a gente viu isso dar frutos, né? Então, no final de 2023, a aprovação da emenda constitucional 132, e no final de 2024, a aprovação da Lei Complementar 214. Tudo isso fruto de muito trabalho, realmente muito, muito trabalho mesmo. E algumas mudanças no imposto de renda em paralelo, mas mudanças mais pontuais que a gente não, acho que não vai falar tanto aqui. Tem duas, inclusive, que estão agora na rua, né? O projeto de lei 1087 e a medida provisória 1303. O foco nosso de hoje aqui vai ser a reforma da tributação do consumo, que é o que está mais consolidado, que está já aprovado, e a gente vai falar aí de próximos passos, né? Como é que funciona um processo desses dentro de um ambiente público democrático no Brasil? Acho que isso vale a pena muito a gente falar. Primeiro, que a gente demorou mais de 30 anos para conseguir reunir as forças necessárias para fazer avançar esse projeto de reforma tributária. Desde que eu sou criança, literalmente ouço falar na mesa de reforma tributária, de tentativas anteriores, que o sistema tributário brasileiro é uma bagunça e coisa e tal. Então, se o diagnóstico do problema era tão antigo, por que que a solução não veio antes, né? Acho que esse é um ponto para a gente refletir. Por que que o Brasil não teve maturidade antes de aprovar a reforma tributária do consumo? Eu acho que foram vários fatores, principalmente o desafio federativo que se impõe no Brasil, e muito por conta de razões históricas do desenho do nosso sistema tributário também. Acabou que, pela história do nosso país, a gente teve essa fragmentação, dos tributos incidentes sobre a produção, não sobre o consumo, né, sobre a produção, entre os diferentes entes federativos. Então, o estado de Minas tem o ICMS, o município de Belo Horizonte tem lá o ISS, e a União Federal tem lá o PIS/COFINS e o IPI, né? Três entes federativos diferentes, onerando a produção econômica ao mesmo tempo. Por razões que eu não sei explicar muito bem, mas históricas e muito enraizadas do Brasil, a gente acabou que o ICMS e o ISS eles tomaram caminhos muito diferentes. Então, a gente teve o ICMS como a principal fonte de arrecadação dos estados, alíquotas bem mais altas, uma não cumulatividade difícil, complexa e pouquíssimo operacional, muito ineficiente. E o ISS num regime totalmente diferente, com alíquotas mais baixas, cumulatividade, no sentido de que não pode recuperar créditos nas aquisições, competência municipal e, enfim, um outro desenho institucional. E o PIS/COFINS, esses tributos que há algum tempo já estão falidos no Brasil, depois de todo esse contencioso, todos esses litígios estão muito esvaziados, mas com dois regimes também, não cumulativo, cumulativo, alíquotas diferentes, um dá crédito, outro não dá, uma confusão danada. E uma coisa não conversando com a outra, né? O ISS não conversa com o ICMS, o ICMS de Minas não conversa com o ICMS de São Paulo, o PIS não conversa com o COFINS, esses dois não conversam com o IRPJ-CSL, enfim, os tributos não conversam entre si hoje em dia. E acabou que cada ente se fechou muito ali nos seus interesses, como é legítimo,
mas criando muita dificuldade para as empresas e para os contribuintes de modo geral. Então, a gente tem visto agora em São Paulo, por exemplo, esse problemaço que está sendo investigado de corrupção, né? 1 bilhão, supostamente, de propina para liberação de crédito de CMS. Ora, mas se a empresa tinha o crédito no primeiro lugar, por que que ela precisou pagar propina para liberar o crédito que já era dela? Eu acho que isso denota o tamanho do problema que a gente vive com o ICMS brasileiro. E a gente vê isso muito frequentemente. Então, eu sou advogado, quando eu olho para os clientes, muitas companhias abertas, empresas têm saldos muito grandes dentro do balanço delas com créditos fiscais, de ICMS, de PIS/COFINS, e ela não consegue desovar aquilo, ela não consegue usar aquilo. Por que que ela não consegue usar? Ou porque os estados e a União Federal impõem barreiras à utilização dos créditos, isso é bastante comum, créditos legítimos das empresas, ICMS, substituição tributária, por exemplo, né? O ICMS pago no estado para recuperar no outro. Ou porque o crédito não é legítimo, também tem situações desse tipo e que assolam as empresas. Esse regime não cumulativo hoje em dia, portanto, ele é muito, muito, muito ineficiente, falta muita coesão, tem muito problema, tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Eu publiquei um artigo semana passada no Valor, que eu dei um exemplo prático, né? Então, hoje no Brasil, com esses tributos que a gente tem, você tem muita situação de injustiça. Então, você tem situação em que o fornecedor paga, um exemplo, né? PIS/COFINS de 3,65 e o comprador se acredita a 9,25 por conta de dois regimes diferentes. Você tem situações que é ao contrário, em que o seu fornecedor está pagando 9,25, que é essa alíquota mais alta, o seu comprador não está se acreditando de nada, né? Então você tem de tudo. Você tem um regime totalmente irracional e falta coesão. Então, eles têm a fragmentação das bases de incidência, que é o principal problema do sistema atual, no meu modo de ver. Disso decorre esse problemão da não cumulatividade, a falta de não cumulatividade, né? Ou, dito de outra forma, a cumulatividade, que é essa incidência em cascata dos tributos, um sobre o outro, sem recuperação de créditos. Você tem, dentre a lista, aqui na lista de problemas ainda, a alta complexidade do sistema, eu acho que isso sempre foi muito falado, né? A complexidade gigantesca de fazer qualquer operação comercial, especialmente aquelas que pagam ICMS. Eu costumo usar o exemplo da minha cunhada, que me perguntou um dia, ela abriu uma lojinha de roupa de bebê e queria vender para o Rio de Janeiro. E ela me perguntou qual que é o ICMS que incide, né? Eu falei, putz, eu não sei, você precisa consultar um especialista, não sou eu. Chamar aqui meu sócio, que conhece ICMS de roupinha de bebê para te assessorar. Então, é de uma complexidade atroz, litigância altíssima, que todos nós conhecemos, PIS/COFINS, ICMS, e outros tributos, muita litigância em torno da dupla incidência em cima da mesma base, né? Então, incide ICMS ou ISS numa atividade de telecomunicações, ICMS ou ISS numa atividade relacionada a streaming, ou internet. São discussões de décadas, né, que ainda não têm resposta. E isso tudo gera um problemão para a produtividade brasileira. Hoje você tem empresas que estão muito desorganizadas por razões tributárias. Um dos trabalhos do advogado tributarista, vou fazer uma brincadeira aqui, é desorganizar a atividade produtiva da empresa para que ela consiga alcançar um tratamento tributário de ICMS mais eficiente. Isso faz parte do jogo no Brasil, todas as empresas fazem isso. Você tem empresas que operam cadeias logísticas que não fazem nenhum sentido. Você pode ter caminhão passeando pelo Brasil inteiro, né, para coletar benefício de ICMS, em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, em Santa Catarina, onde quer que seja. Então você tem uma desorganização da atividade econômica brasileira muito grande. Você tem centros de distribuição em locais que não fazem nenhum sentido. Você tem a instalação de fábricas longe, dos seus fornecedores e dos seus clientes, por razões tributárias. E junto com isso, naturalmente, ou contribuindo para isso, na realidade, você tem a guerra fiscal, que é essa disputa entre estados que é um perde-perde. Então, tenho grandes amigos que trabalharam em Minas, inclusive, o Manuel Procópio, por exemplo, que está na Secretaria da Fazenda, está na Secretaria da Reforma, que ele me comentou que, por uma época, a função dele na Cefaz, em Minas,
foi trabalhar em medidas defensivas à guerra fiscal de outros estados. Então, chegava um outro estado, tentava atrair uma indústria de Minas, aí ele tinha que ir e defender Minas Gerais. Como é que ele defendia Minas Gerais? Ele dava um benefício melhor do que aquele outro estado estava dando, né? Ou no mínimo equivalente, para manter a indústria naquele estado. Só que isso é um perde-perde, né? Porque um outro estado vai lá dar menos, aí você vai lá em Minas dá menos, dá menos, dá menos. E quando você vê, você tem um ambiente de negócio contaminado por benefícios fiscais opacos, que a gente não enxerga. Você não enxerga a carga tributária do seu concorrente, do seu fornecedor, do seu cliente, você não sabe qual é a carga tributária das pessoas no Brasil. Então são opacos, né? Não são transparentes. E, infelizmente, abrem espaço, todo esse ambiente abre espaço para corrupção, inclusive, problemas desse tipo, problemas institucionais brasileiros que a gente tem visto aí nos últimos anos. Então, acho que esse diagnóstico da situação atual como uma situação muito problemática, todos esses pontos que eu comentei, e mais outros, essa ineficiência, né, tudo isso que eu falei, é um diagnóstico antigo. O problema ele está diagnosticado há muito tempo. Então, por que que a gente não teve a solução mais cedo? Eu acho que, primeiramente, porque é muito difícil você conseguir fazer a convergência de interesses todos de entes federativos que foram se afastando ao longo dos anos, como eu comentei mais cedo. Então, do ponto de vista federativo, você tinha um grande desafio de buscar esse consenso. A reforma tributária finalmente conseguiu isso com algumas medidas pragmáticas. Por exemplo, você vai ter um comitê gestor do IBS que congrega estados e municípios sem a participação da União. Você vai ter um fundo de desenvolvimento regional que a União vai financiar, os estados poderão acessar, que são 60 bilhões de reais por ano, é bastante dinheiro. A União vai financiar o fim dos benefícios fiscais antes de 2032. A própria União vai financiar também o comitê gestor, a instalação do comitê gestor. E também a alíquota pequenininha do IBS, que vai ser usada agora na fase de teste. Acho que tudo isso contribuiu, do ponto de vista federativo, para destravar esse desafio. E do ponto de vista empresarial, o desafio foi muito grande também, porque, como eu comentei mais cedo, cada setor tem sua carga tributária, tem sua especificidade. E aí a saída foi mais política, dentro do Congresso Nacional, de buscar tratamentos específicos, favorecidos, diferenciados, alíquota padrão e tudo que a gente vai falar aqui hoje, como possíveis medidas de conciliação de interesses e atenuação de impactos setoriais. Então, se eu puder resumir, eu acho que os dois grandes blocos de desafio foram esses, federativo e setorial. A Secretaria da Reforma Tributária conseguiu trabalhar nesses dois desafios, nesses dois blocos, no federativo, construindo confiança entre os entes, e esses arranjos pragmáticos, e no setorial, mais um caminho político, com as alíquotas diferentes, que a gente vai ver, regimes específicos e tudo mais, que foi derrubando obstáculos e resistências. Pois bem, então, vocês estão vendo a minha tela aqui, né, Ana? Estão sim, tá? Tá, Para joia. mim tá super clara a imagem. Tá bom. Qualquer coisa me interrompam, viu, gente? Levanta a mãozinha aí para falar, a gente vai conversando. Acho que os estagiários do escritório eu falei que eu tá aqui também. Não sei se estão, mas espero que estejam. Está claro, sim, professor. Ah, que bom. Obrigado, Vanessa. Então, o que que a reforma faz efetivamente? Então, ela pega esses tributos que incidem em bases fragmentadas, em âmbito federal, estadual e municipal, e ela junta nos tributos sobre valor adicionado, ou tributos sobre bens e serviços, que correspondem, antigamente lá fora, a gente chamava de Value Added Tax, e a nomenclatura mais recente é Goods and Services Tax. Então, o GST lá fora, ou IVA, é a sigla mais conhecida, VAT, né, que no Brasil seria o IVA, ou o IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Então, a reforma juntou PIS, COFINS, IOF, IPI, de âmbito federal, ICMS, ISS, de âmbito estadual e municipal,
no que pretendia ser um único imposto sobre valor adicionado, um único imposto sobre bens e serviços, na confecção original da PEC 45, que deu origem à Emenda Constitucional 132, era um IVA único, no qual você teria a União, Estados e municípios compartilhando a competência em cima desse tributo. Um dos fatores que conseguiu destravar o desafio federativo foi transformar esse IVA único num IVA dual. Então, são dois tributos, na realidade, no Brasil, né? Você tem o Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios, competência compartilhada, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, de competência da União. E são tributos irmãos, são irmãos gêmeos, têm os mesmos fatiadores, mesmas bases de cálculo, mesmo sujeito passivo, regras de apuração, imunidades, isenções, tudo mais. O que varia são as alíquotas e alguns regimes diferenciados. Então, por exemplo, você tem ProUni somente para a CBS, não tem para o IBS. Mas tem pouca variação entre eles. Então, o IVA dual foi uma solução política para o desafio federativo. E sim, o modelo brasileiro se inspirou muito no Canadá. A professora Melina Rocha contribuiu muito com a CERT, estuda há anos o IVA no Canadá com o professor Bird, que veio a falecer, e também na Índia. Eu acho que dois grandes exemplos para o Brasil são o Canadá e a Índia do IVA dual. E os IVAs mais recentes também que nos inspiram são Nova Zelândia e África do Sul. Todo mundo cita muito o IVA europeu, mas o IVA europeu é o mais antigo que tem, dos mais antigos que tem. Então ele está bastante desatualizado à luz da dinâmica atual dos negócios. Não foi a principal inspiração. Então o Brasil ele montou esse IVA dual, em que você tem uma parcela, um tributo que é arrecadado pela União e um tributo que é arrecadado pelo Comitê Gestor em nome dos estados e municípios. O Comitê Gestor arrecada e destina para o ente competente. E dentro do Comitê Gestor do IBS, claro, é o Fórum de Estados e Municípios. A União não participa. Então, a autonomia federativa está assegurada, no meu modo de ver, através do Comitê Gestor, junto com a autonomia que os entes permanecem tendo de mexer nas suas alíquotas, aprovar nas suas leis internas, mudanças de alíquota e coisas do tipo. Junto com o IVA dual porque são dois, né? Você tem um imposto seletivo no Brasil, que é o famigerado imposto do pecado, eu odeio esse nome, mas é assim que ficou conhecido na imprensa, incide sobre produtos com externalidades negativas, ou serviços com externalidades negativas. Esse conjunto de tributos segue os padrões internacionais e é a base da nossa reforma tributária. Pois não, Ana Luísa? Desculpa, doutora, é só porque comentaram no chat que a sua imagem tá um pouco travada. Tá ruim? A sua câmera está um pouco travada. Professor, é só a câmera, mas a gente Pois está é, conseguindo ouvir seu áudio. o áudio para mim tá tranquilo também. Economizei na internet aqui em casa, deu no que deu, você viu, né? Mas tudo bem, professor, Mas pode continuar. por mim pode continuar também, o áudio está Também, super claro e tranquilo de ouvir. Sim, o áudio é, está ótimo. Perfeito. e acho que deve ter caído. Vou Será, tentar. Ana? Pois é, Às vezes ele está tentando reconectar. É, reconectar, né? vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar uns minutinhos. É, a conta dele desconectou, ele deve conectar de novo. Isso.
Oi, pessoal, voltei. Estão me vendo agora? Tudo bem, professor? Sim. Tudo bem, Então tá professor? bom. Tudo certo. Espero que dê certo aqui, Desculpa o gente. transtorno. Não, eu que peço desculpa. O áudio Imagina. estava A bom, né, imagem tá Ana? ótima agora também. Que Tá, bom. É, tá certinho. Tá. Então, eu estava comentando que esses tributos são a base da nossa reforma, IVA dual e imposto seletivo. Aproveitar, pessoal, e desmistificar algo que tem sido falado. Tem sido falado que haverá um IBS estadual e um IBS municipal. Não é verdade, tá? Você só tem um IBS que o Comitê Gestor do IBS administra. Ele é dos estados e municípios, competência compartilhada. O que acontece é que dentro do IBS vai ter uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Isso não quer dizer que você vai ter um auto de infração, por exemplo, para o IBS municipal, um auto de infração para o IBS estadual, nada disso. Você tem um tributo único, tá? É o IBS. E no hum, âmbito federal, a CBS. Então, quando falam, vai ter 3 autos de infração, esse tipo de alegação, isso não é verdade. A gente precisa desmistificar isso. E o que a reforma faz, né? O que o IVA faz especificamente? A principal beleza do IVA é que ele é um tributo totalmente não cumulativo. Então, você tem uma incidência que considera a cadeia de produção, ele é um tributo multi-estágio, né? Multi-stage tax, em que cada elo dessa cadeia de produção paga o tributo em cima do valor que ele adiciona na cadeia de produção. Como que isso é feito? Em todas as minhas saídas, eu tenho débito, em todas as minhas vendas, eu tenho um débito do tributo, eu fico devendo IBS e CBS. Em todas as minhas entradas, todas as minhas compras, eu tenho crédito do tributo. Débito menos crédito dá o meu valor adicionado. Essa é a lógica do IVA. Cada um na cadeia de produção vai fazendo isso, até você chegar no último elo, que é o varejista, que está vendendo para a pessoa física, né? E aí ele sim tem incidência em definitivo, a pessoa física, a consumidora final, ela não se acredita, né? Você tem incidência definitiva do tributo neste momento. Onde que esse tributo incide? No local do consumo, onde aquela pessoa física está consumindo. A lei definiu como contribuinte, a emenda constitucional também definiu como contribuinte o fornecedor, ou seja, o vendedor, mas na essência econômica a gente diz que o contribuinte de fato, para usar uma expressão que eu não gosto muito, mas é familiar, o contribuinte de fato é o consumidor pessoa física, que é ele que, ao comprar o produto, está pagando esse tributo por fora do preço. É assim, quem teve a oportunidade de viajar para fora vê muito isso no varejo lá, né? Preço antes e depois de tributo. Então, a ideia do IVA é essa, em que você tenha preço antes e depois do tributo e que o consumidor final arque com esse tributo, enxergue o tributo e pague o tributo ao pagar o preço de aquisição do produto. Então, com isso, com esse modelo, o que você consegue? Você consegue, primeiro, dar transparência para o consumidor do tributo que ele está pagando. Hoje a gente não sabe o tributo que a gente paga nas nossas compras. Segundo, aproximar o consumidor do seu governante, porque agora aquele tributo vai para o local onde o consumo ocorre efetivamente. Então, se eu estou comprando um chocolate aqui do posto da esquina, aqui em São Paulo, onde eu moro, eu sei que o tributo está indo para São Paulo, né? E se o tributo subir, eu sei que a culpa é de São Paulo, do governador de São Paulo, do prefeito de São Paulo, né? E do ponto de vista da empresa, você torna essa cadeia de produção muito mais fluida. Então, você tem um princípio fundamental do IVA, que é o princípio da neutralidade. Ele está elevado, esse patamar de princípio, na Constituição Federal, no caput do parágrafo 1º do artigo 156-A, e depois repetido e até contextualizado na Lei Complementar 214. O que o princípio da neutralidade fala? Ele fala muitas coisas, tá? Mas, basicamente, ele fala da perspectiva do consumidor, que o IVA deveria interferir das suas decisões de consumo o mínimo possível. Então, em tese, eu deveria ter o menor número de alíquotas possível, né? A gente sabe que a reforma brasileira atendeu apenas parcialmente essa parte do princípio da neutralidade. E do lado da produção, da empresa, eu tenho que permitir, interferir o mínimo possível nas decisões de organização da atividade econômica.
O que isso quer dizer? Que o tratamento tributário final deveria ser o mesmo, independentemente de como eu organizo a minha empresa. Vou dar um exemplo concreto também para desmistificar uma coisa que tem sido falada. Se eu contrato um empregado CLT na minha empresa, eu não vou ter a incidência do IVA. Eu não tenho incidência de IBS, CBS em cima da folha de salário. Tá? Como eu não tenho incidência do IVA, eu não tenho crédito. Então, zero débito, zero crédito. Certo? Beleza. Aí vamos dizer que eu decida que aquela atividade não é interessante eu produzir internamente. Eu quero terceirizar a atividade. Vou horizontalizar a minha cadeia produtiva. E aí eu vou lá e contrato. É o jurídico interno, né? Em vez de ter um jurídico interno, eu vou lá e contrato o escritório do professor Flávio. E o professor Flávio tem lá, na folha dele, um monte de gente lá CLT. Então ele não paga IVA na folha, mas quando ele emite a fatura para a minha empresa, ele paga IVA. E eu me acredito. Então ele vai pagar, digamos, R$ 20 a cada 100 faturados de IVA e eu vou me acreditar R$ 20 de IVA. No final do dia, a mecânica de débito e crédito na terceirização e a mecânica de ausência de débito e ausência de crédito na internalização da força de trabalho geram situações economicamente equivalentes. Né? Por isso que a gente às vezes fala que no B2B, nas relações entre empresas, é como se tivesse, entre aspas, né, uma alíquota zero. Porque todo débito recupera crédito. Então, se o débito é 20, recupera crédito de 20. Se o débito é 10, recupera crédito de 10. Se o débito é zero, recupera crédito de zero. Economicamente, são situações equivalentes. Isso promove a neutralidade. Eu posso decidir internalizar a força de trabalho ou terceirizar para o escritório do professor Flávio, que eu vou ter o mesmo tratamento tributário final. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, não, a reforma está incentivando a pejotização, porque a pejotização dá crédito e a folha de trabalho não dá crédito. É mentira. A pejotização só dá crédito porque tem débito. Então dá na mesma. Na verdade, você até tem um desencaixe de caixa ali, né? Uma questão de fluxo de caixa. Tá? Então, a gente tem que cuidar para não cair nessas lendas urbanas, tá? Então, o princípio da neutralidade. O que é efetivo o princípio da neutralidade, do ponto de vista produtivo? A não cumulatividade, a recuperação integral de créditos nas aquisições. Então, eu só consigo atingir o objetivo do IVA, de incidir sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia, se eu realmente der crédito em todas as compras daquela empresa. Se isso estiver travado por qualquer motivo, eu vou ter imposto em cima de imposto. Eu vou ter cumulatividade, tributação em cascata que eu não quero. A não cumulatividade plena é a forma de efetivar o princípio da neutralidade do ponto de vista das compras daquela empresa. E do ponto de vista das vendas, em base ampla de incidência. Ou seja, todas as minhas saídas têm que ter débito e todas as minhas entradas têm que ter crédito. Então, aquela confusão de ICMS versus ISS, serviço versus mercadoria, serviço digital, intangíveis, sei lá, aluguel de balãozinho de hélio para festa infantil, a gente tem um monte de exemplo engraçado. Tudo dá incidência do IVA, tem incidência do IVA. Você não tem mais essa confusão do ICMS versus ISS e tudo mais. E todas as compras também se acredita. Então, isso tudo efetiva a neutralidade. Eu já comentei da incidência no local do consumo, lá no destino, cálculo por fora do tributo com transparência entre as empresas e no consumidor final. Não tem mais benefício fiscal estadual, federal e municipal. Só isso, né, já possibilita uma alíquota mais baixa para todo mundo, porque os benefícios fiscais são gigantescos de ICMS. Se eu estou exportando, eu tenho a minha imunidade da exportação, imunidade clássica tributária. Só que agora eu não consigo recuperar meus créditos. Às vezes nem de ICMS eu recupero esse crédito. Né? Às vezes eu pago ISS que não tem direito de recuperação, PIS/COFINS que mais ou menos, ICMS, mas às vezes sim, às vezes não. Na reforma você vai conseguir recuperar esse crédito em toda a cadeia até chegar na exportação. Então, é uma desoneração efetiva da exportação. A mesma coisa na aquisição de bens de capital. Na emenda constitucional está prevista que poderá aplicar alíquota zero, na lei complementar também, uma suspensão ou alíquota zero. Só que aí remeteu para o regulamento a lista de bens de capital que vai ter alíquota zero ou suspensão. Vamos ver o que vem no regulamento.
Se tiver incidência, entra na mecânica de débito e crédito que eu comentei mais cedo. Se funcionar bem, vai atender também, mas com uma defasagem temporal de desencaixe de caixa. E, finalmente, como a gente está no Brasil vivendo esse ambiente político e esse histórico todo que a gente teve do sistema tributário, a gente tem uma série de regimes específicos, diferenciados e favorecidos, que têm alíquotas, bases de cálculos distintas e limitações a créditos, eventualmente. Você tem vários setores com alíquotas reduzidas, você tem outros que estão em regimes desenhados para eles, que não necessariamente são benefícios fiscais, mas ou tratamentos favorecidos, são regimes específicos de incidência, como operações com bens imóveis, serviços financeiros, atividades que não se encaixam bem no desenho normal do IVA. E você tem um Simples Nacional, o MEI, tudo isso interfere no desenho do sistema. Então, esse era o pacotão do IVA na concepção original e que prevaleceu na emenda constitucional 132 e na Lei Complementar 214. Claro, eu acho que o número de alíquotas, eu acho que foi maior do que aquilo que se pretendia inicialmente. O número de exceções também. Mas a espinha dorsal toda do IVA ela está preservada na emenda constitucional e na lei complementar. Eu esqueci de fazer um comentário importante no começo do porquê que a gente conseguiu aprovar essa reforma. A gente teve uma sacada também política de que o Congresso decidiu separar duas discussões. Ele falou o seguinte: olha, discussão de tributo é uma coisa, discussão de gasto público, discussão fiscal, que a gente fala, é outra, né? Então, aqui na reforma, a gente está tratando do redesenho do sistema tributário, visando mais eficiência, produtividade, menos litígio, simplificação, tudo aquilo que eu já falei, produtividade. Mas a gente não vai falar de tamanho da carga tributária. O que determina o tamanho da carga tributária? O tamanho do gasto público. Você precisa arrecadar o suficiente para financiar o Estado do tamanho que o Brasil deseja. Então, o que eles fizeram na política? Fizeram uma cisão aqui, falaram: olha, a gente vai falar só do tributo, mantendo a arrecadação estável. Então, não vai ter nenhum real a mais de arrecadação. A gente vai travar a carga tributária. Com isso, a gente conseguiu politicamente blindar a discussão da reforma tributária dessa discussão de política fiscal, que é difícil no Brasil, né? De tamanho do Estado, de gasto, de dívida, de juros, de não sei o quê. Então, a gente separou as discussões. Poderia ter juntado? Poderia, o desafio seria maior. A gente está vendo o desafio que é discutir só a questão orçamentária fiscal. E com isso foi interessante também, porque daí você colocou uma certa pressão em cima do parlamento de falar o seguinte: olha, a gente vai manter a carga estável. Você tem uma escolha, parlamento. Ou você aplica uma alíquota única mais baixa para todo mundo, na faixa de 21%, 22%, ou você vai diferenciando os setores e dando alíquotas diferentes para cada setor. Eles escolheram a segunda opção, mas podia ser pior, né? Vamos dizer assim. Eles podiam ter ido além se não tivesse essa trava política. Então, o governo usava muito essa ferramenta. Falou assim: olha, para cada setor que você quer aplicar uma alíquota reduzida, você vai aumentar a alíquota geral. Então, esse era o movimento que ia acontecendo. Isso tinha bastante peso político. Então, se a gente falasse para o parlamento: isso aqui vai ter um aumento na alíquota geral de 0,5 ponto percentual. Putz, é grande, não dá para fazer um negócio desse. Então, tinha muito essa discussão de vantagens e desvantagens de buscar uma diferenciação para o setor A ou para o setor B. A gente terminou com algumas alíquotas, eu não vou entrar no mérito aqui, porque ia me estender muito, e alguns regimes específicos que eu comentei favorecidos. Então, a gente precisa cuidar aqui, deixa eu falar dessa questão da alíquota. Então, nessa dinâmica, o que acontece? Quanto mais alíquota reduzida você dá, alíquota zero, redução de 60%, redução de 40%, maior fica a alíquota de referência, que é a alíquota geral. Nos últimos cálculos oficiais, a gente está falando aí de entre 26,5% e 28% de alíquota geral. O que vai determinar isso? O comportamento econômico, nos próximos anos do período de transição,
E o comportamento do sistema de arrecadação. Quão eficiente será o novo sistema de arrecadação? Isso pode fazer muita diferença na alíquota final. Quanto mais eficiente o sistema, melhor o ambiente de negócio, né? Ambiente competitivo mais parelho e mais arrecadação. É um ganha-ganha. Então ficou lá uma alíquota de referência que deve ser aí na faixa de 28%, 27%, 26,5%. Só o tempo dirá qual será essa alíquota. A gente vai ver no próximo slide que você tem uma progressão de alíquotas nos anos de transição. Existe uma espécie de trava que foi colocada no Congresso de que se essa alíquota ultrapassar 26,5%, o Poder Executivo tem que mandar um novo projeto de lei lá na frente, propondo mudanças para baixá-la para 26,5%. Então existe essa espécie de âncora aí em 26,5% como alíquota tolerável aqui no Brasil. Dentro de um estado, dentro do município, se o governo estadual, o governo municipal quiser mudar a alíquota, primeiro ele precisa fazer isso por meio de lei, junto à sua Assembleia Legislativa ou Câmara dos Vereadores. E segundo, essa lei vai valer para todos os produtos consumidos naquele local, todos os bens e serviços. Então, o governador e o prefeito não vai mais poder escolher o produto A ou B para subir a alíquota ou descer a alíquota. Então, uma mudança de alíquota ela vai ser muito mais trabalhosa, do ponto de vista político, muito mais custosa do que ela é hoje. A gente acredita que não tende a acontecer com tanta frequência assim. Claro, a gente vive no Brasil e a gente sabe que pode acontecer. Mas como tem que se aplicar para tudo, e o consumidor contribuinte é o eleitor, né? Direto, a gente acredita que haverá uma tendência de que não ocorra com tanta frequência quanto ocorre hoje. E do ponto de vista das empresas, elas vão ter um desafio de parametrizar seus sistemas para calibrar a alíquota conforme o local do consumo. Então, na transição, todo mundo começa igual, depois você pode ter eventual mudança de alguma alíquota, e as empresas vão ter que, na nota fiscal eletrônica, identificar o consumidor ou o local do consumo, conforme as regrinhas da lei, para falar, olha, nesta operação a alíquota é de X%, naquela é de Y%, e assim por diante. O governo vai dar todo o ferramental para as empresas conseguirem fazer esse cálculo e as empresas vão ter esse trabalho de fazer. Essa é uma previsão das alíquotas. Eu não gosto de ficar falando muito de alíquota porque ela não conta toda a história. Quando você compara cargas tributárias, você tem que comparar base de cálculo e alíquota. Hoje, eu acho, ontem, eu vi um post no LinkedIn, o cara querendo comparar lucro presumido antes e depois da reforma. Ele comparava só as alíquotas. Ele falava, não, o PIS/COFINS é 3,65, agora vai ser 26,5. Absurdo, não sei o que e tal. O ISS, piriri, piriri, pororó. Aí eu falei, gente, mas, assim, é de uma falsidade você fazer isso, né? Assim, uma falsidade intelectual você querer comparar só as alíquotas, que não dá para levar a pessoa a sério. Você tem que levar em consideração a base de cálculo, né? Tem um amigo meu que era muito contrário à reforma. Assim, eu falei para ele, você paga ICMS, né? Ele é advogado, estou estudando advocacia. Ele falou, não, não pago ICMS. Eu falei, você paga IPI? Não, não pago IPI, não pago nada disso, pago só ISS. Eu falei, você está enganado, né? Cada computador que você compra, você pagou ICMS e IPI. A luz que você consome, você está pagando ICMS. A conta de internet lá e telefonia, você paga. Você paga tudo isso. É que você não enxerga. Está tudo embutido nos seus custos. Enfim, então não dá para comparar alíquota com alíquota. Você tem que comparar. É um cálculo muito mais complexo que leva em consideração todos esses créditos que serão apropriados pelas empresas, além dos débitos. Onde é que a gente está hoje para se situar em termos de cronograma agora? Então, no final de 23, a gente aprovou a emenda constitucional 132, no final de 24, publicada no início de 25, a Lei Complementar 214. A gente está com um projeto de Lei Complementar 108 no Senado Federal, com o senador Eduardo Braga, que, em tese, vota agora em setembro. Nesse projeto de lei tem algumas questões relacionadas ao comitê gestor, tem toda a instalação, na realidade, do comitê gestor do IBS, temas relacionados às multas e contencioso administrativo, principalmente. Também tem mudanças em TCMD e alguns impostos municipais. Feito isso, você vai ter alguns projetos de lei ordinária específicos que vão ser enviados pelo Poder Executivo, alíquotas do imposto seletivo, o financiamento desse Fundo de Desenvolvimento Regional, que a União vai bancar, e do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que a União também vai bancar.
Aí, em paralelo, em âmbito infralegal, dentro do Poder Executivo, tem muita gente trabalhando no regulamento do IBS-CBS e nos sistemas operacionais do IBS-CBS. Isso tudo está andando em paralelo. Ano que vem é o ano teste, em que as empresas começam a destacar na nota fiscal IBS-CBS com uma alíquota simbólica de 1%. O recolhimento fica dispensado se forem cumpridas obrigações acessórias, mas a turma está com medo porque não tem dispensa de multa e o prazo está muito em cima. Vamos ver o que vai acontecer no início do ano que vem. Não tem efetivo recolhimento do tributo. Em 2027, é a primeira virada de chave. Não sei quem vai se formar até lá, mas acho que é uma grande oportunidade aí. Em 2027, é a primeira virada de chave do tributo. Acaba o PIS/COFINS e entra a CBS. Acaba também o IPI para a grande maioria dos produtos. Acaba o IOF Seguros. Entra o seletivo também em 27. 28 não acontece nada. A gente tem eleição municipal. De 29 a 32 começa a acabar o ICMS, o ISS e entrar o IBS. E os benefícios fiscais também começam a ser reduzidos gradualmente. Até que em 2033 entre em vigor oficialmente o regime novo. Hoje eu tenho um escritório, mas eu fui estagiário, fui estudante, fui estagiário, fui advogado, fui tudo, né? Percorri toda a carreira. O que eu posso dizer, assim, do ponto de vista mais pessoal? Gente, a reforma é uma oportunidade de ouro para os estudantes de agora, para quem está entrando no mercado de trabalho. Eu estou contratando júnior aqui no escritório em São Paulo e mesmo advogados mais velhos, o nível de conhecimento da reforma é baixo para todo mundo. Então isso é uma oportunidade, né? Você nivela o mercado de trabalho, você tem uma super oportunidade. Quem estudar a reforma, agregar conhecimento, mostrar isso, acho que vai ter um diferencial grande no mercado de trabalho. Então, já parabenizando de novo aí a LAFT pela iniciativa, mas dando essa dica para vocês que estudem a reforma vai mudar totalmente o nosso ambiente tributário e é uma grande oportunidade. Obrigada Não mais achem que uma as vez. confusões vão acabar. Vamos lá. Vamos até 9h30, é isso, Ana? Mais ou menos? 9h30 ou 10 horas. Tá bom, Fica à vamos lá. disposição. Tem bastante coisa aqui. A gente vai batendo papo. O seletivo eu já comentei, vou falar muito rapidinho, que são sobre bens que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Estamos falando de cigarro, bebida alcoólica. Tem itens polêmicos também, né, como veículos. Não vou falar muito. Isso aqui é exatamente o contrário do IVA. Ele quer influenciar comportamento, ele quer influenciar a produção desses itens, né, diminuir aí, consumo de alguns itens. Mas vamos focar no IVA, que eu acho que é o mais legal aqui. Então, quando eu olho para a vida real das empresas, qual que é a primeira área dentro da empresa que vai ser impactada pelo IVA? TI, tá? Sistemas. A área de sistemas das empresas e do governo está passando por uma revolução para conseguir colocar de pé o sistema operacional que eles pretendem. Existe um projeto grande agora do CNPJ alfanumérico, que vai mudar o CNPJ, em vez de ser só número, vai ser número e letra. Só isso é um projeto gigante de TI. Não tem nada a ver com a reforma, mas está acontecendo ao mesmo tempo. No âmbito da reforma, os documentos fiscais estão sendo redesenhados. Então agora vai entrar o IBS e CBS só destacado, sem recolhimento para o ano que vem. Isso requer esse redesenho de nota fiscal eletrônica, de serviço, nota fiscal eletrônica de mercadoria e tudo mais. Nesse período de transição que eu estava comentando com vocês, né, de 2026, basicamente, até 2032, a gente vai ter que coexistir os dois regimes tributários, o velho e o novo. Esse é um super desafio para as áreas de TI das empresas. Várias áreas estão terceirizando a gestão tributária do sistema velho, por exemplo, para as firmas de auditoria, para as Big Four. E isso está acontecendo muito rápido, essa mudança toda tecnológica, muito rápido. É um desafio gigante realmente para as áreas de TI. Tanto que muita empresa está querendo focar só nisso esse ano. Falou, gente, eu tenho recursos limitados, então eu quero focar só nisso, quero estar pronto para emitir nota ano que vem, não correr esse risco de atraso, e é isso aí. Dentro da empresa, elas usam sistemas. Quem já ouviu falar do SAP, né, do SAP? É o sistema interno
é difundido mundo afora. Você tem Oracle, você tem outros sistemas que controla todas as contas a pagar, contas a receber, fornecedores, né? Tudo isso dentro da empresa tem controlado esse sistema de ERP, que é Enterprise Resource Planning. O ERP das empresas precisa ser atualizado, parametrizado para os impostos novos. Isso está acontecendo agora. Aí o governo tem soltado notas técnicas com relação a essa documentação fiscal. Formato de nota fiscal de serviço eletrônica, formato de nota fiscal geral eletrônica, outras coisas, tipo bilhete de passagem aérea, nota fiscal de comunicação. Tem N documentos fiscais que estão sendo atualizados para se adaptar à reforma. Como é que vai funcionar o modelo operacional da reforma, então? Vai ser totalmente diferente do que a gente tem hoje. Ele vai ser algo que vai se aproximar muito mais de uma conta corrente bancária do que de uma declaração tributária da forma que a gente conhece. Primeiro, que você vai ter uma plataforma eletrônica única de acesso ao contribuinte, que vai ter uma gestão compartilhada da Receita Federal e do Comitê Gestor. Então, lembra que eu falei que CBS e IBS são tributos irmãos? Toda a gestão dele tem que ser de mãos dadas entre os entes federativos. Então, para o contribuinte, a experiência do usuário tem que ser o mais próximo possível de um imposto único. Isso passa por plataforma eletrônica unificada. Isso também passa por cadastro único para o contribuinte. Hoje a empresa tem CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Com o passar do tempo da transição, vai morrer a inscrição municipal, morrer a inscrição estadual, vai ficar só o CNPJ como identificador daquela empresa nos três entes federativos. Parece algo óbvio e a gente fica pensando como é que a gente não fez isso antes no Brasil, né? Mas, enfim, vai valer apenas o CNPJ. Esse cadastro vai ser acessado por todos os entes. Para você incluir uma informação no sistema, não vai ser como a declaração tributária de hoje em dia, que você declara lá todo o seu débito, todo o seu crédito, e depois Receita ou você faz que fiscalize. Você vai ter o input de informações por nota fiscal eletrônica. Então, a cada venda, você emite uma nota fiscal eletrônica de venda, e a cada compra que você faz, você se certifica que seu fornecedor emitiu nota fiscal eletrônica. Então, esse é o processo. As informações da nota fiscal vão incluir todas aquelas necessárias para a correta apuração do tributo. Então, vai ter a identificação do fornecedor, a identificação do comprador, o valor do IBS, o valor da CBS, o valor da operação líquido, o local do consumo, né, do destino que usou para calcular as alíquotas e assim por diante. Com base nos dados dessa nota fiscal, o sistema que está sendo desenvolvido pelo governo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas etapas. Primeiro, ele vai pegar e traduzir todas as notas fiscais para uma linguagem comum. Tem um aspecto do sistema que chama ROC, que é Registro de Operação de Consumo, que é como se fosse uma nota fiscal padronizada. No futuro, vamos torcer para que seja. Depois, ele vai pegar esse ROC, vai extrair os dados desse ROC e jogar isso numa apuração assistida, que é como se fosse uma apuração pré-preenchida para o contribuinte, onde vão constar todos os seus débitos vinculados a cada nota fiscal de venda, e vão constar todos os seus créditos vinculados a cada nota fiscal de compra, né, venda do seu fornecedor. Então, você vai ter essa apuração assistida em tempo real. Todo dia, esse sistema vai rodar e vai te dar essa informação. Você é contribuinte. Você vai fazer isso de uma forma consolidada para todos os estabelecimentos daquela empresa. Se eu sou uma empresa que tem filial no Brasil inteiro, eu vou ter uma única apuração de IBS e CBS. Isso já é uma revolução também em comparação com o ICMS, que você apura filial a filial. E se você acumular crédito, você vai ter um botãozinho lá que você aperta para pedir o ressarcimento desse crédito. A regra geral é 60 dias para devolução. Se você está em programa de conformidade, pode ser 30 dias. Se você está com um comportamento muito atípico, pode ser até 180 dias. Tá? Mas, regra geral, vamos trabalhar com 60 dias. Isso tudo está em desenvolvimento. A Receita Federal abriu um projeto piloto com as empresas interessadas. Primeiro com as empresas que tinham protocolos de cooperação com a Receita já assinados, agora já está na segunda onda, que inclui as empresas que são desenvolvedoras de software. Então, como é que é? SAP, Oracle, Senior, TOTO, sistemas. Tá?
A gente teve a honra de receber no escritório os colegas da Receita do Comitê Gestor para mostrar esse sistema. Já fizeram várias apresentações públicas sobre isso. O piloto, eles também divulgaram lives, que são uma fonte bem rica de informações. Está tudo no YouTube da Receita. Esse projeto piloto está avançando. Em outubro, eles já querem iniciar a emissão da nota fiscal como teste, né, para as empresas que quiserem. As outras vão ser em janeiro. Eles já liberaram todas essas funcionalidades dentro do projeto piloto. Então, já existe o portal da reforma, já existe a apuração assistida, que é essa declaração pré-preenchida. Você existe essa recepção do documento fiscal eletrônico que eu comentei, essa conversão via esse ROC. O botãozinho lá do ressarcimento já está lá. O sistema de arrecadação, que você paga o DARF, isso entra lá como pagamento do débito no sistema. A Receita liberou a calculadora da CBS, que você consegue simular algumas coisas ali dentro, alíquotas e coisas assim. A gente tem o elemento do cashback, que eu acabei não falando, mas é a devolução, né, para as famílias de baixa renda do tributo pago, mediante cadastro no Cadastro Único, basicamente, que é o programa social. E existe um canal eletrônico que chama Receita Atende para dúvidas e mais erros operacionais. Tá? Também já está liberado. Isso tudo está acontecendo, tá, gente? Já é realidade. Então, é muito interessante ver isso. Então, já tem a carinha aqui, ó. Esse é o sistema de apuração da CBS, com os botõezinhos que você aperta. Você consegue ali emitir o documento fiscal, efetuar um pagamento. Então, aqui, né? Você pode emitir documento fiscal na reforma ou no seu município, se ele tiver nota fiscal eletrônica, ou nessa plataforma unificada já, nacional. E aí você coloca aqui data, mercadoria, serviço, piriri, pororó, NCM, que é a classificação do produto. Muitas vezes já o próprio sistema já vai te dar a alíquota certinha, e aí você só vai lá e tem que pagar. Aqui você vai ter todo o log, que eles chamam de documento fiscal eletrônico. Tudo isso está no sistema. Apuração em tempo real. Então, cada débito aparece lá, ó, você tem que pagar 25. Opa, tá pago. Tem que pagar, tá pago. Tá do lado do crédito a mesma coisa. Né? E aqui é um resuminho, mas em que você tem débitos, créditos, eles fazem uma brincadeira aqui de tempo real, o sistema funcionando. É muito interessante. Então, toda essa parte sistêmica é bastante revolucionária em comparação com o que tem hoje. A apuração consolidada, não tem mais filial a filial, tudo nota fiscal eletrônica. Se tiver qualquer erro, você tem que mexer na nota fiscal. Você não vai fazer ajustes manuais desse sistema. Mais um ponto de destaque, você não tem declaração tributária propriamente dita. Você não tem mais uma declaração de IBS-CBS. Você vai ter uma apuração em tempo real no portal eletrônico. Alguma pergunta aqui, pessoal, antes de a gente avançar mais? Oi, Ana. Doutor, eu tenho uma perguntinha, é uma pergunta básica. Você citou que a nota fiscal vai poder ser emitida por esse sistema integrado ou no município, no caso do município ter o sistema de nota fiscal eletrônica. Isso vai poder acontecer só durante a transição ou depois de 2033, a partir de 2033, ainda vai ser possível emitir a nota fiscal no portal de nota fiscal eletrônica do município? Durante a transição. Então, Ah, no tá. tempo da transição, o município ou ele compartilha os dados com a plataforma nacional, ou ele continua com o seu emissor próprio. Entendi, Aí, quando for avançando mais para frente, todo mundo migra para o emissor nacional. entendi. E a E o ideia emissor também é ir nacional, padronizando a nota fiscal, desculpa, desculpa. pode falar. Não, e Não daí pode. também padronizando a nota fiscal, né? Hoje a gente vai ter muito documento fiscal diferente, a ideia é que seja algo mais parecido entre si. Vamos ver se isso avança. Entendi. E me aparentou ser bem mais prático o sistema unificado, né? É, Nacional. bem tranquilo, bem tranquilo. Achei O muito bom. professor, Obrigada. professor, esse sistema é dentro do ECAC, que eu queria só entender? É o acesso via Gov.br, não é no ECAC, mas é no Gov.br.
Aham, então, um portal específico. Isso. Entendi. Tá ficando muito legal mesmo. Agora, é muito ambicioso esse projeto do Brasil. Eu acho que você ter tudo nota fiscal eletrônica, já para a Europa, assim, os caras não acreditam que a gente tem isso no Brasil. O pagamento vinculado à nota fiscal é um negócio assim também que não existe, né, lá fora. O débito com valor equivalente ao crédito, esse controle nota a nota, é um negócio assim, realmente requer uma capacidade de processamento gigante e o governo está investindo muito nisso. Em âmbito federal, você tem o SERPRO, que é a empresa pública processadora de dados, que é a prestadora de serviço da Receita Federal que está fazendo isso. Eles estão fazendo um trabalho incrível mesmo, assim, eu acho que é de deixar a gente orgulhoso. Do lado das empresas, elas vão ter novos desafios com o sistema novo. Eu acho que o principal deles vai ser conciliar esse troço todo, né? Você tem que ter certeza que sua nota fiscal está no sistema, de saída, de entrada, se o pagamento que você fez está processado, se não está. Enfim, vai ser um trabalho grande de conciliação fiscal e financeira que as empresas vão ter que fazer. E a gente precisa estar atento também para o sistema não ser tão bom a ponto da gente confiar demais nele e não conseguir divergir, né? Também é uma curiosidade, eu acho que é uma área de pesquisa interessante aí, de até que ponto essas automatizações são boas para a gente, para o contribuinte, para a pequena empresa, para a média empresa, para o Brasil, e até que ponto elas podem tolher a liberdade do contribuinte de divergir, de interpretações relacionadas ao IBS e CBS. De modo geral, acho que vai ser muito bom, é um sistema fechado, como eu digo. Eu vou falar agora da não cumulatividade, em que a gente tem tudo para conseguir cumprir as promessas que foram feitas na reforma tributária. Devolução rápida de crédito, não cumulatividade plena e tudo mais. Pois bem, então como é que funciona esse sistema fechado da Receita? A gente viu as regras gerais, a gente viu o sistema operacional. Agora vamos falar mais do ressarcimento de créditos, que realmente é o coração ali da reforma que viabiliza a incidência sobre valor adicionado em cada elo da cadeia. Do ponto de vista da não cumulatividade, a reforma é uma verdadeira revolução. Como eu comentei, ela junta todos os tributos, então todos os tributos passam a conversar entre si, né? Você não tem mais aquele acúmulo de crédito de um lado, débito de outro. Apuração consolidada de todos os estabelecimentos, então você não pode ter mais crédito de CMS num estado, débito de CMS em outro. Além disso, você tem uma coerência na não cumulatividade, em que o crédito tem um valor equivalente ao valor do débito pago, né, pelo fornecedor, por equivalência de valor. E você tem também esse controle nota a nota. Junto com tudo isso, tem mais um condicionante para o crédito, que sempre foi uma defesa do fisco, mas que, no meu modo de ver, dá sustentação financeira para o sistema como um todo, que é o tal do crédito financeiro. O que o crédito financeiro quer dizer? Que além do valor do crédito ser igual ao valor do débito, além do teu destaque nota a nota, além disso tudo, eu só aproprio o meu crédito quando o débito do fornecedor está pago. Eu vou repetir, né? Eu só aproprio o meu crédito quando o débito do fornecedor está pago, efetivamente, está extinto. Quando a gente olha para isso, a gente toma um susto, né? Fala, poxa, mas eu sou um contribuinte, o fornecedor é outro contribuinte. Como é que eu vou saber se o débito dele está pago, se não está pago? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vou lá fiscalizar o camarada. Então, na reforma tributária, na emenda constitucional, entrou o seguinte: que você só pode ter o crédito vinculado ao pagamento do débito se você tiver meios para viabilizar que o adquirente pague o tributo que é devido pelo seu fornecedor. Lembra que eu comentei do contribuinte de direito, entre aspas, que é o fornecedor, e o contribuinte de fato, de aspas, que é o comprador? Pois bem, essa lógica vale em toda a cadeia de produção. Então, eu, comprador, posso apropriar o crédito se esse cara aqui pagou. Então, eu tenho que dar meios para eu conseguir pagar direto o tributo dele. Que meios são isso? São esses. Split de pagamento. É o split payment. Que ficou famosinho na reforma. É o split de pagamento. Eu gosto do nome. Eu tive a honra aí de liderar o grupo de trabalho do split quando eu estava no governo. Ele nada mais é do que uma bifurcação do pagamento.
Através do split, quando o comprador pagar para o fornecedor, o meio de pagamento, como um boleto, por exemplo, o cartão de crédito, coisas assim, vão carregar uma tecnologia que permitirá bifurcar esse pagamento entre o governo, tributos vão para o governo, e o valor líquido de tributos vão para o fornecedor. Isso automaticamente. Você, comprador, nem enxerga, você nem precisa se preocupar com isso. Basta que você peça um meio de pagamento que aceite o split. O split hoje ele já é feito no mundo digital muitas vezes, para cada corrida de táxi, de aplicativo, cada entrega de comida, cada pagamento que você faz por uma plataforma dessas, iFood, 99, Uber, você tem vários splits ali de pagamento por trás. Ele retém uma parte, passa uma parte para o restaurante, vai uma parte para sei lá onde, coisa e tal. Então, o split já existe, já roda em milhões de transações por segundo. A ideia da reforma é trazer essa lógica para o mundo tributário. O Miguel Aburrad escreveu sobre isso, ele é um empreendedor do, do Sul, de Santa Catarina, já publicou sobre isso há muito tempo atrás, e isso pegou na reforma e entrou. Na lei complementar, o que era exceção virou regra. Então, como regra, todo crédito está vinculado ao pagamento de débito, desde que o split esteja disponível para utilização. Se estiver disponível, o crédito está vinculado ao pagamento do débito. De que formas pode-se dar o split? Tem um split automático, que a gente fala, que é esse que vai via meio de pagamento eletrônico, que você nem enxerga e já está lá processando junto com o seu pagamento. E você tem um manual. O que é o manual? Você entra lá no sistema, pede uma guia avulsa ou um código de pagamento e você paga o tributo do seu fornecedor. Então, ele manda o boleto para você, você paga você mesmo bifurcado. Isso é bem mais fácil de desenvolver tecnologicamente. Então, um dos dois estará rodando em 2027 e o crédito estará vinculado ao pagamento do débito. O crédito só não estaria vinculado ao pagamento do débito se o split não estivesse disponível, que eu realmente não acredito que ocorrerá. Como eu comentei, o governo já anunciou que quer lançar em 2027 o split para esse mundo entre empresas, para permitir a apropriação do crédito na data do débito, do pagamento do débito. O split ele pode influenciar o fluxo de caixa das empresas, tanto nas vendas quanto nas compras. Aí vai depender muito da situação caso a caso. Não é verdade que ele vai impactar negativamente o fluxo de caixa em todas as empresas, não é verdade. Ele pode impactar em algumas empresas, de fato. E ele tem um funcionamento super interessante. Deixa eu tentar projetar isso aqui de outro jeito. Não vale a pena fazer esse desenhozinho para vocês, eu acho. Só um minutinho que eu quero fazer uma projeção. Peraí. Estão vendo minha tela cheia agora? Sim, senhor, professor. Então tá bom. Então, como é que vai funcionar o split? Eu fiz um diagrama aqui que ajuda a compreender. Então, vamos dizer que o IBS-CBS corresponde a 26%. Tá? Tá aí. Na primeira etapa aqui, eu tenho um atacadista vendendo um produto para o varejista por R$ 100. O IVA de 26% sendo cobrado por fora do preço. Quando o varejista vai pagar essa conta, vai pagar o boleto de 126 no atacadista, esse boleto vai carregar a informação que desses 126, 26 é imposto e 100 é devido para o atacadista. Então, automaticamente, o boleto vai bifurcar esse pagamento. 26 vai para o governo, 100 vai para o atacadista. Aqui está fácil, né? Nesse momento, o varejista apropria o crédito dele de 26, que é exatamente igual ao débito pago pela etapa anterior. Ele vai lá, agrega valor nisso e vende por 150.
mais 26% de IVA, 189. E ele está fazendo essa venda para o consumidor final, né? Está vendendo para a Ana o produto lá na cantina da universidade. A Ana vai pagar lá com o cartão de crédito dela e vamos ver o que vai acontecer, né? Quando ela paga, ela está pagando 189, é cantina cara, né? Eu dei exemplo da cantina, mas sei lá, material escolar que não seja livro, que livro é muito. Aí 189 pagou lá o boleto de 189, 150 já vai para o varejista. O imposto, que aqui é R$ 39, tem dois formatos. Nesse que eu coloquei aqui, ele vai para consulta para o comitê gestor, né? Vai o valor efetivamente para o comitê gestor. Ele vê se esse débito está pago ou não pelo varejista. Nesse exemplo, o débito está pago parcialmente, porque aquele varejista usou o crédito de 26 para bater parte do débito de 39. E aí ele viu, olha, ele já usou 26 de crédito, eu não posso reter 26 de crédito. Tenho que liberar para o fornecedor 26. De modo que eu retenha somente os 13, que são quanto aquele varejista deveria estar pagando de fato. Quando eu somo o pagamento feito pelo atacadista A de 26 e o pagamento feito pelo varejista B de 13, eu tenho um pagamento total nessa cadeia de 39, que está certinho, né? Então, esse é o split. A ideia do split de reter apenas o montante que o próprio varejista já desembolsaria em caixa é a ideia central aqui, para não ter uma retenção excessiva de caixa. O split com tecnologia inteligente, como ele ficou conhecido, ele carrega essa informação, né, e ele só faz a retenção de caixa do valor líquido dessas outras formas de abatimento dos débitos, como o próprio uso de créditos pelo varejista. Deu para entender esse fluxo aqui, pessoal? Deu? Ficou claro? Deu sim. Beleza. Deu sim, professor. Esse é um exemplo caminho feliz que a gente fala, né? Deu tudo certo, tal. Claro que isso tem N derivadas aí de complexidade, né? Então aqui, isso aqui vai impactar meu fluxo de caixa? Depende. Qual que é o prazo que você recebe do seu cliente? É maior ou menor que o prazo que você paga o tributo, né? Se for maior, o tributo já vai estar pago no vencimento normal, não vai ter split nenhum. Se for menor, pode ter impacto. E do lado das compras, eu aproprio o crédito no momento que o fornecedor pagou o débito. E o Simples Nacional? O Simples Nacional ele continua valendo, e tem que ter muito cuidado em relação a ele. Por quê? Porque a vantagem do Simples é a alíquota baixa, a desvantagem é que ele não apropria créditos nas suas compras. Ele pode se manter no Simples, se ele quiser, e ele continua com essa lógica, ou ele pode migrar para o regime geral, regime regular do IBS-CBS. Se ele migrar para o regime regular, ele apropria crédito total e transfere crédito total para frente. Então é muito bom para quem está no meio de cadeia migrar para o regime regular. Quando que o simples ainda pode valer a pena? Se eu sou um varejista, estou vendendo na ponta, quero pagar um percentual menor, não tenho tanto crédito. Então cada um vai ter que fazer uma conta. Aqui eu dei um exemplo de uma empresa no simples que tomou a decisão errada de continuar no simples e está no meio da cadeia. O que aconteceria com ela? Ela não apropriaria crédito nas compras. Eu coloquei 28% aqui, não tem crédito na compra. Então, isso encareceria o custo do insumo dela. E quando ela vende para um cliente, pessoa jurídica, que está no regime geral, ele tem direito a crédito, mas o crédito dele está limitado ao tributo efetivamente pago no Simples. E nesse exemplo é 4,7%. Então, o cliente toma crédito de 4,7% e 28% do fornecedor lá atrás é entubado como custo dessa operação. Então não faria sentido esse cara ficar no Simples. Tá? Tem muita desinformação no mercado com relação ao Simples. Tem muito contador que ainda não está atualizado em relação à reforma. Está incentivando os clientes a ficarem no Simples. Não necessariamente é a melhor escolha dos clientes. Especialmente se a margem é baixa, se os clientes são empresas. É melhor migrar para o regime regular. O que mais que a gente tem aqui?
Aí tem mais alguns temas específicos de transição. Então, eu já comentei aqui como é que vai funcionar o ressarcimento de créditos no regime novo. Regra geral, 30 dias. Regra geral, 60 dias, desculpa. Isso vale para ativo mobilizado, para operações regulares. 30 dias se eu estou em programa de conformidade ou 180 nos demais casos. Se eu tiver uma fiscalização, esse prazo pode subir para 360. A principal mensagem é que o crédito vai ser devolvido efetivamente para os contribuintes, diferente do que ocorre hoje em dia. E a transição? A transição é uma certa confusão, né? Como sempre. Então, tem uma regra para PIS/COFINS e uma regra para o ICMS. Falando do PIS/COFINS primeiro, que é mais simples, se eu carrego créditos de PIS/COFINS no regime novo, eu posso compensar com débito do novo tributo, que é CBS, ou com débito de outros tributos federais, ou pedir ressarcimento em dinheiro. Então a regra está clara, basta que o crédito esteja registrado na apuração, eu consigo compensar ou ressarcir. E o ICMS? O ICMS são outros 500. Por conta dessa dinâmica interestadual, você tem muito crédito que os estados não reconhecem, ou acham que não é legítimo, não querem pagar. Então ficou uma regra bem longa de recuperação, né? Então ficou uma regra de 20 anos de recuperação, a partir da homologação desses créditos, com uma correção apenas por IPCA. Então ficou bem assim puxado para os contribuintes a regra de recuperação de crédito ICMS. Então está tendo uma corrida agora para tentar recuperar esses créditos mais rapidamente. Tenho falado muito sobre isso e me preocupado muito com isso. De novo, vou citar o triste acontecimento aqui em São Paulo, né? A investigação aqui em São Paulo desse suposto caso de corrupção que está relacionado a isso aqui, né? Crédito de ICMS travado lá na Secretaria da Fazenda, legítimo ou não, não sabemos, mas o problema é bem, bem grande. O que eu tinha separado de temas para hoje eram esses, Ana. Queria me colocar à disposição para a gente bater papo aqui, são 9h21, a gente ainda tem mais uns minutinhos para conversar, se vocês quiserem, de algum tema específico. Quis dar um panorama da reforma, não sei se já tinham tido outras aulas e tudo, mas contar um pouquinho disso para vocês e, enfim, um pouco da minha visão aí. Espero que tenha sido útil. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que a apresentação foi sensacional. Acredito que eu falo mais do que só por mim. E eu gostaria também de me colocar à disposição e abrir o espaço para dúvidas, porque geralmente a gente faz assim mesmo no final do evento. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode abrir a câmera, abrir o microfone, perguntar. Se preferir também mandar no chat e perguntar também se o professor Flávio quer fazer alguma consideração. E, enfim, Quero sim, é vou isso. aproveitar ainda mais uma exposição instigante, né, conhecendo bastante da ideia e das premissas, né, da reforma. Daniel, primeiro, parabéns pela apresentação e Obrigado. eu acho que especialmente pelo trabalho desenvolvido. Eu imagino o desafio, né, de participar e construir, primeiro, algo que não deixa de ter uma complexidade jurídica. Sim, E que foi uma complexidade que traz, claro, a simplicidade da unificação da base de tributação, mas para construir um ambiente político que isso fosse possível, né? sim. Colocando aí alguns pontos que me chamou a atenção. E eu brinco, né? Sou procurador aqui do município de Belo Horizonte, concursado há fazer 30 anos agora. E na época das discussões do grupo de trabalho, tive um colega da fiscalização, foi acompanhando, e gosto muito também do Manuel, que citou, vocês, que é excelente em vários semestres. Minha preocupação era assim, né? O que vai ficar na função do auditor fiscal e do procurador fiscal municipal? É verdade. E tem 2 anos, né, uma parte com o Walter, e esse último ano, uma disciplina mais específica que a gente tem discutido bastante, a questão da reforma tributária. No procedimento fiscal, realmente um pouco, né, dessa dúvida em relação ao comitê gestor e esse desafio está posto. Os municípios até agora não se entenderam para conseguir integrar, tivemos aí uma implementação de comitê gestor só com os estados,
E, e a dúvida, né? Tem duas alíquotas que vão ser estabelecidas, mas ficou clara a ideia da centralização de todo o processo administrativo fiscal no comitê gestor, mas com aquela postura política de que vai ser exercido através dos servidores aí de carreira de cada um dos entes federados. Sim. E está aí você falou, um regulamento sendo elaborado, que imagino vai ficar bem extenso e talvez ainda com a pendência da PLP 108, algumas dificuldades. Como operacionalizar essa ideia com esses 5.570 municípios, né, e não só os estados? Se espera muito convênio de delegação de poder de fiscalização? Isso é uma premissa? O que vocês estão imaginando aí nesse desafio operacional? Uhum. No meu modo de ver, professor Flávio, eu acho que o mundo ideal seria esse federalismo de cooperação mesmo, né? Em que os entes coordenam entre si para alocar os recursos de forma mais eficiente em prol, do Estado brasileiro como um todo, né? De uma arrecadação mais justa, mais correta, um ambiente de negócio melhor. Acho que a arrecadação, de acordo com as regras, é bom para todo mundo, né? É bom para o governo porque arrecada mais, é bom para o ambiente de negócio porque está todo mundo pagando a mesma coisa. No desenho que ficou, a gente ficou a CBS com a Receita, IBS com o Comitê Gestor. Você pode ter convênios aí de fiscalização cruzada apenas para processos de pequeno valor. Não sei bem como que eles vão estabelecer esse critério dentro da diretoria de fiscalização lá, mas para pequeno valor. Nem a União, nem o Comitê Gestor, vamos dizer assim, abriram mão do direito de fiscalizar. Então, você vai ter um fiscal federal, e dois fiscais do Comitê Gestor, um estadual e um municipal, acompanhando em toda a fiscalização. Eu não sei como que eles vão coordenar essa fiscalização e esse esforço de fiscalização Brasil afora. Realmente não sei, eu acho que é uma inteligência muito própria, né, da área de fiscalização. Nunca compus a área de fiscalização, então não sei dizer. Mas a coordenação dessa fiscalização fica por conta do Comitê Gestor em relação ao IBS. E dentro do IBS, como eu comentei, sempre dois fiscais, um estadual e um municipal, juntos. O que é interessante também é que antes do processo de fiscalização, a gente vai ter um processo de interpretação da norma. Eu vou ter bastante curiosidade de como vai ser implantada na prática. Você vai ter um fórum de representantes da Receita e do Comitê Gestor para ter interpretações uníssonas sobre a legislação tributária. Isso está previsto já na Lei Complementar 214. O Fórum de Harmonização de Interpretação, alguma coisa nessa. Comitê de Harmonização de Interpretação, que pode constar o Fórum de Procuradores Estaduais e Municipais e Federais, que também vai dar opinião jurídica em relação aos assuntos. Então, se Deus quiser, isso funcionando bem, e é por consenso, né? Então, se Deus quiser isso funcionando bem, a gente vai ter interpretações do fisco que os contribuintes saibam, né, conheçam. Eu costumo dizer que a segurança jurídica não é aquilo que a gente quer necessariamente, né? Mas a gente precisa saber como o outro pensa, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aquela charge, né, de que, ó, você está errado, né? Não, mas eu recolhi. Não, mas está errado, eu vou cobrar. Aquela charge lá a gente não quer que aconteça, né? A gente gostaria que as interpretações fossem conhecidas. Então, acho que a interpretação, o arcabouço de governança, vamos dizer assim, está bem desenhado. A fiscalização dual, a gente vai ter que ver dentro do comitê gestor como que eles vão querer organizar isso tudo. Esse desafio dos municípios, eu acho que tem aí municípios de vários portes. Eu pessoalmente acredito que os menores municípios vão aderir, né, aos padrões nacionais e tudo mais. Os municípios de maior porte, eu acho que vão ter ainda bastante protagonismo. A gente está vendo agora, né? A Frente Nacional de Prefeitos, que representa os maiores municípios, está dentro do comitê gestor, está participando e tudo mais. A CNM, que representa os menores, não está por uma questão de decidiu sair, né, unilateralmente, porque uma questão conflituosa ali entre elas com relação à indicação dos membros. Mas vai ser um desafio diário, professor Flávio. Eu acho que assim, vai ressignificar a carreira de todos, né? Eu acho que é um desafio diário aí de busca de consenso, esse federalismo de cooperação.
Eu brinco, realmente o meu sonho é ver isso acontecer ainda, né? Então, quem Exato. sabe agora com esse desafio na prática, a gente chega a esse dinamismo, né? Amanhã estou até em São Paulo, tem uma banca na PUC com o professor Renato Becha, a gente tem discutido o desafio da parte processual, que ainda está Ixi, pendente é, judicial, né? Tem a exato. desafio aí com a emenda, como que fica, e esse meu último semestre aqui na Federal foi exatamente nessa parte de processo administrativo e judicial. Então, a preocupação está grande, né? Nós até É, fizemos um fechamento, querido amigo e grande atleticano Léo Alvim, né, que acompanhou pela aham. PGFN, foi falar, não, nós já estamos fazendo os roadshows, tirando dúvidas, e aí com aquelas entidades que participam, tem credenciamento. Então, realmente, eu tô nessa torcida e nessa expectativa que essa cooperação garanta a eficiência, a eficácia disso. E só uma última pergunta aí da parte de direito material, Sim. na dúvida, né? Porque nós estamos falando de um tributo, débito e crédito, a ideia do indireto, você tem o split payment, o crédito financeiro, e ninguém tem comentado muito o artigo 66 do CTN, né? E repetição de débito e até a discussão. Se eu vou discutir judicialmente, não recolhi, quem vai te contratar para gerar crédito, né? Isso foi assim, considerado muito para falar, porque até nos semestres anteriores também o próprio Léo falou, vai cair muita litigiosidade. Seria o fruto, talvez, dessas situações operacionais? Teve alguma discussão mais É. sobre essa situação da litigiosidade, a partir do split, a partir do crédito financeiro? E Eu acho dessa que talvez vai ser uma dificuldade, tá muito além do processual, vai ser uma dificuldade de direito material para qualquer questionamento de validade, né, da tributação muito grande. vai mudar muito o cenário de litigiosidade, especialmente nas operações entre empresas, o B2B que a gente fala. Por quê? Por conta da regra que eu comentei, que se eu tenho um débito de 20, o crédito é de 20, se eu tenho um débito de 10, o débito é de 10, se eu tenho um crédito é de 10, se eu tenho um débito de 0, o crédito é de 0. Então eu vou ter pouco incentivo para tomar posições incertas fiscais. Por que que eu vou correr o risco de uma multa de classificação errada se meu cliente está tomando crédito? Eu vou preferir ser mais conservador, pagar o imposto lá com a alíquota que seja, e meu cliente vai se acreditar. Então, acho que eu vou ter um incentivo a não litigar, tá? Diferentemente de hoje. Além disso, eu vou ter um desafio na litigância, que é como é que eu vou litigar um débito se meu cliente tomou crédito? Vamos dizer que eu falo assim, ó, recolhi 20, mas eu vou entrar com uma repetição de indébito, porque eu acho que eu recolhi errado e eu devia ter recolhido 10. Aí daqui a 5 anos, né, você teve uma decisão favorável e você restitui 10. Poxa, mas o camarada lá se creditou a 20. Não tem previsão que você vai estornar o crédito dele. Na verdade, o que você tem é uma previsão de que você não pode repetir os 10. Você não pode restituir os 10. Então, é muito amarrado o sistema. É muito amarrado, Eu concordo. né? E, enfim, então acho que vai sobrar litigância para o último elo da cadeia, que é o varejo. Esse sim, eu acho que vai querer, né, obviamente, buscar as alíquotas menores na classificação de produto. Mas do B2B a litigância reduz muito mesmo. Um split, então, a litigância vai ser tudo com o tributo pago, né? Então, Exato, realmente, exato. Perfeito, te agradeço muito e imagina, interromper mais e deixar a turma participar. Muito obrigado por estar aqui imagina, na LAFT. Uma honra imensa, viu, Daniel? Grande abraço. imagina, imagina. Acho que o Banderson tem uma pergunta também. Professor, não quero tomar o tempo de ninguém, Imagina. mas eu fiquei com alguns pontos que eu fiquei na dúvida sobre o senhor havia falado sobre a referência sobre o Simples Nacional. O senhor havia tocado falar Sim, sobre a questão da dificuldade da alteração do regime. Como vai proceder isso agora nessa que o Simples Nacional foi um grande avanço para a legislação tributária e para os empresários, né? Como vai proceder essa dicotomia entre regime agora pela reforma tributária e o Simples? Como é que vai proceder essa situação? Cálculo puro?
É. Cálculo puro. A empresa que está no Simples pode escolher ficar no Simples ou migrar para o regime regular só do IBS e CBS e ficar no Simples para os demais tributos. Então, vai fazer conta. Então, Uhum. você tem que ver, ó, se eu sou uma empresa de varejo, e eu tenho pouco crédito, vai fazer sentido para mim ficar no Simples, provavelmente. Eu tenho uma alíquota menor, pouco crédito, vou ter uma condição de concorrência melhor. Agora, se eu sou uma empresa que vende muito para outras empresas, se eu estou em meio de cadeia, daí é melhor eu recuperar crédito nas minhas compras e transferir crédito nas minhas vendas. E daí eu sou uma Uhum. passagem, né? No IVA eu sou uma passagem, sou um elo conector aí dessa cadeia. Aí eu tenho que fazer conta. Eu tenho que ver meus insumos, qual que é a carga tributária que esses insumos carregam, tenho que tentar estimar, quanto que é o crédito tributário que eu recuperaria no regime regular, versus qual que é a diferença da minha alíquota na minha venda. E fazer uma simulação numérica. E aí Uhum. você pode fazer essa opção uma vez por ano, uma vez por semestre ou por ano, agora me fugiu a memória. Se você fizer besteira, você pode retificar, você pode mudar, né, pro ano seguinte. Uhum. É Entendi, isso, professor. Muito entendeu? obrigado pela Imagina, sua aula, excelente aula, viu, professor? Estou, imagina. estou aqui agradecendo também como aluno do professor Bernardes, que fui aluno dele, né? E também aluno também do mestrado também, que tenho um prazer imenso de estar Que aqui bom. na presença dele. Também sou também. Eu estou Obrigado. sendo honrado pela cadeira que me foi delegada da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB, né? Então, eu sou da Legal. seccional e também sou do Barro Preto, aqui de Belo Horizonte, aqui de Belo Horizonte mesmo. Então, Legal. convido o senhor para uma próxima palestra que nós tivermos, né? Vamos lá. Se o professor Flávio me permitir, né? Aí eu faço o convite, já faço os convites para o senhor também. Vamos em frente. Isso é um prazer. Será um prazer mesmo. Então, um abraço a todos, viu, gente? Imagina. Se algum aluno tiver alguma pergunta também, não fiquem com vergonha, não, viu? Pode falar, gente. Eu também fico à disposição, Ana, se alguém quiser bater papo depois. O pessoal tá dando parabéns pro senhor, doutor. Ah, obrigado, viu? No chat, tá todo mundo Ah, tô vendo excelente aqui. exposição. Parabéns, professor, excelente professor. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. É. Professor, a pergunta que eu tinha, na verdade, o senhor já respondeu. Respondendo a pergunta do Wanderson, eu ia perguntar justamente se a opção pelo Simples Nacional ou pelo regime regular do IBS e da CBS seria irretratável para sempre, mas como o senhor Não, disse, você pode depois eu checo a mudar. periodicidade, se é semestral ou anual, mas de vez em quando Sim. você consegue mudar. Mas é isso, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez te agradecer e te parabenizar. A apresentação foi excelente. Ah, É, obrigado. foi muito didática e acho que muito esclarecedora, porque, como o senhor mesmo disse, a reforma está vindo aí como uma zona turva, né, para quase todo mundo, uma Sim, coisa muito nova, e eu achei sensacional, esclareceu que muitos bom. pontos mesmo, e mais uma vez, muitíssimo obrigada. Que bom, gente. Obrigado, o prazer foi todo meu. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, parabéns pela LACT novamente. Muito obrigada. Boa noite, Boa Eu pessoal. noite, mandei um abraço Daniel. pro Boa Walter lá, noite, viu, gente. Walter? Boa noite, boa Valeu. noite. Abraço. Abração, gente. Tchau. Tchau, tchau.